Olá a todos, bem-vindos ao número 27. Eu sou o Jack e este é um TVR Tuscan Speed 6. Agora, por anos, a TBR parecia destinada a ser apenas uma participante de nicho no mercado de carros esportivos. Então, nos anos 90, um grande desenvolvimento parecia prestes a levar a TVR para o patamar dos grandes. Mas uma grande negligência desperdiçou essa oportunidade e acabou levando a TVR à falência. Em meados dos anos 90, a TBR lançou vários carros novos, interessantes e bastante atraentes, mas ainda mais importante, fabricou 2 motores próprios. Até então, ela vinha usando o V8 da Rover, sob licença. Depois, fabricou o Speed 8 e o Speed 6. O Speed 8 era para ser o motor topo de linha, enquanto o Speed 6 era um pouco mais acessível. Mas o principal sobre esses motores era que eles iam tornar a marca muito mais atraente. Ter seus próprios motores sempre adiciona um pouco mais de carisma aos carros. Mas, além disso, eles foram projetados para serem vendidos para outros fabricantes e, o mais importante, para serem usados como motores de corrida. Então isso realmente poderia ter mudado o destino da TBR, não só produzindo carros, mas também começando a vender seus próprios motores. Isso realmente poderia ter estabilizado a posição financeira deles. Este carro tem o Speed 6, né? É um motor fabuloso. No entanto, ele foi em grande parte responsável pela insolvência da TVR. Mais tarde, com um desafiante inesperado da Alemanha. Falarei sobre isso depois. Antes, um pouco mais sobre esse motor incrível. Ele tem corpos de borboleta individuais, cárter seco, é um 6 em linha e foi projetado por Al Melling. Ele tem muito em comum com a GSX-R 750 de 1991, a Superbike da Suzuki. Possui acionamento dos comandos de válvula por balancins e seguidores, o que é importante, porque diferente do sistema Bucket and Shim, como você pode ver nesta animação, ele tem peças móveis muito menores e mais leves. Além disso, permite um perfil de comando mais agressivo, possibilitando extrair mais potência do motor. Na versão de 4 litros, neste carro, ele entrega 360 cavalos de potência. O carro pesa apenas 1.100 quilos, então ele deve ser bem arisco e tudo isso parece perfeito. Vamos dar uma volta. Vou te contar o que deu errado e, o mais importante, como ele anda hoje. Agora, a primeira coisa a notar é que não é que esse motor não tenha desempenho. Como vou te mostrar agora, uau, esse negócio é difícil de controlar mesmo, então as rodas patinam pelo menos na primeira e na segunda marcha. E a dianteira parece um pouco instável, mas esse motor é absolutamente incrível. Estou completamente hipnotizado por essa fera de motor. Está em um chassi que definitivamente te mantém alerta. A dianteira é muito nervosa. Este é o primeiro Tuscan, pelo que dizem, a segunda versão. Eles fizeram algumas mudanças, alteraram um pouco a geometria e outras coisas, e deixaram ele um pouco mais fácil de controlar. Este aqui é super afiado, super nervoso. Assim que essa estrada fica mais lisa, como está aqui, ele melhora muito. Mas naquele início de estrada esburacada, parecia muito difícil controlar este carro. Agora, os freios, felizmente, estão absolutamente perfeitos. Isso é exatamente o que você quer. O pedal do freio é bem firme, transmite muita sensação e é realmente confiável.
Porque eu posso te dizer, quando você aumenta a velocidade nisso aqui e de repente ele começa a se mexer, você quer desacelerar o mais rápido possível. É bom saber que você pode modular a pressão do freio. Então os freios, o motor excelente e o chassi absolutamente insano. Vamos dirigir um pouco mais, mas no momento parece que a dianteira está nervosa demais. Enquanto isso, há um carro lento à nossa frente. Falando do interior, para mim o Tuscan nunca foi realmente bonito. Eu realmente admirava e sempre apoiei o fato de eles terem sido tão malucos com isso. E esse Série 1 tem alguns detalhes que são ainda mais insanos. Eles suavizaram o Série 2, cobrindo os faróis dianteiros ou usando traseiros convencionais. Então, ok, pode não ser a coisa mais bonita, mas é absolutamente incrível, muito bem feito. Eu adoro do mesmo jeito. E o interior, meu Deus, esse painel de instrumentos. É como se, sei lá, parece que uma lula ou algo assim foi espirrada ali. Mas aí, você sabe, é alumínio usinado. Eles têm comandos bonitos que parecem de latão. São só esses controles de ventilação aqui dos lados. Essas pequenas saídas de ar ali que direcionam o ar direto para a sua virilha. Simplesmente insano. Quero dizer, eu adoro isso. Mas como você pode fazer isso é simplesmente loucura, no verdadeiro estilo da tradição TBR. E de novo, na Série 2 isso foi suavizado. Então fico feliz por ter dirigido a versão completa desse carro. Outras coisas incríveis. É ali que fica o botão para abrir a porta. Alguns dos detalhes disso também, quero dizer, a alavanca do pisca feita de alumínio maciço. Quero dizer, é simplesmente incrível. Ok, estou um pouco assustado, mas vamos fazer mais uma puxada com esse motor insano. Então a dianteira desse carro, junto com esse motor absolutamente insano, é simplesmente um pouco desconcertante. Então eu estou metade empolgado e metade morrendo de medo, para ser totalmente sincero. Definitivamente, esse não é um carro chato de dirigir. Meu Deus, ele realmente te mantém atento, mas sim, você pode passear tranquilamente com ele. É bem dirigível, o câmbio é muito fácil, curto e leve, a direção é bem leve e quando você está só passeando, não é nada intimidador. Mas no momento em que você pisa fundo nesse acelerador de curso longo, tudo vira uma loucura. Este é provavelmente o carro mais insano que já dirigi. E vamos ser honestos. O estéreo continua desmontando por causa da aceleração. Mas toda vez que você pisa fundo, é a combinação do barulho, do empurrão para frente e do fato de que a traseira simplesmente não parece totalmente capaz de lidar com essa potência. É uma combinação interessante e intoxicante. Ok? Então o chassi definitivamente, eu acho, tem algumas limitações. Ainda é muito divertido. Mas acho que você teria que ser alguém que entende bem de carro para dirigir isso rápido com segurança. Mas o motor é incrível, parecia incrível. Os preços na época, acho que eram cerca de 40 mil. Não era um preço absurdo pelo desempenho. Mas qual era o problema? Bem, o problema era a confiabilidade.
e esses motores tinham uma grande chance de dar defeito. Mas, fundamentalmente, não era realmente um problema com o modo como o motor foi projetado que causava todos esses problemas. Foi porque a própria TBR alterou o projeto, talvez para reduzir os custos de produção. Não temos certeza exatamente por que Peter Wheeler fez isso. Eles mudaram o virabrequim de peça, usinada para ferro fundido e, fundamentalmente, removeram 2 furos extras de lubrificação do comando de válvulas de escape. O que é uma loucura se você considerar que essa é a parte do motor que mais esquenta. O que aconteceu então foi que houve muitas falhas nesses motores. Isso deveria ter sido uma oportunidade para a TBR mudar sua imagem, para a TVR se tornar mais séria. Em vez disso, aconteceu o oposto. Continuou a consolidar a reputação que a TBR tinha como fabricante, que era parecida com a de um montador de carros kit, para carros que eram pouco confiáveis. O que aconteceu então foi que em 2003 a empresa ficou insolvente, foi comprada por Smolensk e desde então nunca se recuperou totalmente. Supostamente vai sair um novo Griffith, eu acho. Ele foi revelado pela primeira vez há 6 anos, mas ainda não chegou às mãos dos clientes. Mas tem outra coisa também que meio que ajudou a acabar com a TBR, assim como com esse motor. Foi o fato de o Boxer ter feito tanto sucesso. E você sabe, dá pra ver, esse é um carro conversível. Esse era um mercado importante para a TBR. O sucesso do Boxer realmente prejudicou eles numa época em que a reputação deles já estava bastante abalada pela confiabilidade desses motores também. Agora, depois de um tempo, você acaba se acostumando com essa dianteira absolutamente insana e fica um pouco mais confortável com isso. Mas eu tenho que dizer que não tenho certeza se é um carro com o qual eu me sentiria confortável dirigindo no limite. Talvez, após algum tempo com ele, eu me acostumasse mais às peculiaridades da sua dirigibilidade. Talvez ficasse tudo bem. Então parece que talvez os pneus tenham aquecido um pouco e agora tem um pouquinho mais de aderência na traseira. Logo saindo do cruzamento ali, ele imediatamente meio que deslizou em baixa velocidade e depois disso pareceu agarrar bem. Acho que a coisa mais próxima disso, e isso é meio clichê, mas realmente é um motor de moto. É só a força com que ele sobe pelas marchas. Não parece um motor com muito torque. Você realmente tem que girar ele, tem que levar ele até a faixa de rotações mais alta para tirar o melhor dele. Mas é realmente um motor monstruoso, que fica ainda mais monstruoso porque o chassi é bem intenso. O estalo no corte de giro ali, não tenho certeza se sou muito fã disso, mas tirando isso, o som é incrível, embora seja muito, muito alto. Então, considerando que isso tem a construção típica da TBR, muito parecida com a Chimera que dirigi recentemente, é uma construção de chassi tipo escada, com duplo braço de suspensão. Então é estranho que pareça tão diferente. Deve ser tudo por causa da geometria, da forma como o carro está ajustado, e ele realmente foi ajustado para empolgar e animar. É assustador, e talvez quando eu conhecê-lo melhor, eu me acostume mais, mas como um primeiro contato e uma primeira volta, é um carro intimidador de se dirigir. Apesar disso, é absolutamente incrível. Que carro! Eu realmente adorei. Muito obrigado a todos por assistirem. Se ainda não viu o outro vídeo da TBR, assista também, pois traz um pouco da história da TBR. Se você tem um carro, um dos seus carros que gostaria que eu avaliasse, por favor, entre em contato. Muito obrigado a todos por assistirem